Alguns filmes nos impressionam pelos efeitos especiais, outros pela ação. Mas existem aqueles que ficam na nossa cabeça muito tempo depois que acabam. E hoje eu quero falar sobre um desses filmes. Devoradores de Estrelas é baseado no best-seller de Andy Weir, autor de Perdido em Marte. O filme é dirigido por Phil Lord e Christopher Miller e tem Ryan Gosling no papel principal, interpretando Ryland Grace. À primeira vista, parece mais uma ficção científica sobre uma missão espacial para salvar a humanidade. Mas por trás das naves, das descobertas científicas, das estrelas, existe uma história profundamente humana. Uma história sobre solidão, sobre recomeços e sobre perseverança. Sobre como as pessoas certas podem transformar completamente a nossa caminhada. Hoje eu quero ir além do roteiro. Ryland Grace acorda completamente sozinho numa nave espacial. Ele nem sequer lembra quem é. Aos poucos, sua memória vai voltando e ele percebe que ele tem uma responsabilidade gigantesca: salvar toda a humanidade. É impossível assistir a essa situação e não pensar na nossa própria vida. Todos nós, em algum momento, acordamos sem saber exatamente que direção seguir. Às vezes não perdemos a memória, mas perdemos a esperança, perdemos a motivação e perdemos a confiança. E mesmo assim, a vida continua exigindo que a gente siga em frente. Talvez a maior personagem desse filme nem seja a Ryland, seja a própria solidão. Vivemos tentando fugir dela, enchemos nossas rotinas com redes sociais, distrações e compromissos, mas há dores que ninguém consegue dividir conosco. Há decisões que somente nós podemos tomar. Há noites que ninguém entende exatamente o que estamos sentindo. E é justamente nesses momentos que realmente descobrimos quem somos. Uma das coisas que mais gosto nesse filme é que Ryland Grace não é um herói perfeito. Ele comete erros, ele sente medo e ele duvida de si mesmo. Mas existe uma grande diferença entre sentir medo e desistir. Mas coragem nunca foi ausência de medo. Coragem é continuar mesmo tremendo. Na vida real é exatamente assim, mas quase sempre é o contrário. Primeiro nós damos o primeiro passo e depois nós descobrimos que éramos bem mais fortes do que imaginávamos. Existe uma frase que eu gosto muito: enquanto existe vida, existe possibilidade. Quantas pessoas acreditam que é tarde demais? Tarde demais para voltar a estudar? Tarde demais para reconstruir um casamento? Tarde demais para cuidar da saúde? Tarde demais para voltar a sonhar. O filme mostra que não existe um caminho perfeito. Existe apenas o próximo passo. E esse pequeno passo que às vezes muda completamente a nossa vida. Sem revelar detalhes importantes da história, Dr. Grace encontra alguém que jamais imaginaria encontrar. E é justamente ali que o filme deixa de ser apenas uma aventura espacial. Ele passa a ser uma história de amizade, confiança e cooperação, sobre enxergar a humanidade em quem realmente parece totalmente diferente de nós. Vivemos num tempo em que as pessoas se conectam o tempo todo, mas raramente criam vínculos profundos. Temos centenas de contatos, mas poucos amigos. Poucos permanecem quando a vida fica difícil. Há uma ideia muito forte no filme. Por mais inteligente que alguém seja, por mais talentoso, por mais preparado, chega um momento que ninguém consegue fazer tudo sozinho. Todos precisamos confiar em alguém. Todos precisamos de alguém que nos diga: continue. Às vezes uma única pessoa acredita em nós antes que nós mesmos consigamos acreditar. Esperar é ficar parado. Esperança é agir mesmo sem garantia. Ryland não sabe se vai completar sua missão, mas mesmo assim ele continua. Essa pode ser uma das maiores lições do filme. Nem sempre controlamos os resultados, mas podemos escolher e não desistir. Não é um filme sobre salvar um planeta. É sobre salvar aquilo que existe de melhor dentro de nós. Nossa capacidade de confiar, de ajudar, de recomeçar e de continuar acreditando, mesmo quando tudo parece impossível. Talvez você esteja num momento difícil. Talvez você esteja numa batalha que poucas pessoas conhecem. Talvez esteja pensando em desistir de algum sonho. Se esse for o seu caso, espero que esse filme te deixe uma mensagem. A solidão pode ajudar muito. Os recomeços podem ser dolorosos e as dificuldades podem ser maiores do que nós. Mas nenhuma dessas coisas precisa definir o final da nossa história. Continue, procure pessoas verdadeiras. Valorize quem permanece ao seu lado, mesmo quando ninguém mais fica. Porque a maior viagem que podemos fazer, às vezes não é até as estrelas, mas é de volta para nós mesmos.
Eu sou Maicon e este é o canal Além do Roteiro. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe aí nos comentários qual foi o filme que mudou a forma de você enxergar a sua vida. Quem sabe ele não pode ser o próximo filme desse canal. Valeu, abraço e espero que tenha gostado do vídeo.